Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar tudo sobre nicho ecológico e de quebra, obviamente, vamos diferenciar nicho ecológico de habitat. Algo que é muito comum os estudantes se confundirem, seja na prova do ensino médio, do Enem, dos vestibulares ou até mesmo da faculdade. Então é muito importante, gente, quando se trata de nicho ecológico, dentro da ecologia, é algo fundamental. Então a gente tem que saber com detalhes o que é o nicho ecológico. Então vamos lá, gurizada. Repara que no início da aula fica abaixado aqui alguns segundos, que é o tempo de você tirar, dar aquela pausa, tirar o print ou copiar toda a aula para depois apenas prestar atenção e fazer as devidas anotações. Então vamos lá, gente. Nicho ecológico. Primeiro, o nicho ecológico são todos os fatores relacionados a uma espécie. Seja aqueles fatores comportamentais, seja aqueles fatores de reprodução, de alimentação, de competição, tudo. Portanto, a gente fala que o nicho ecológico é algo muito amplo. É difícil chegar e falar, professor, o nicho ecológico daquela espécie é esse. Não, ele é muito amplo, ele é multifatorial. E olha só, por ele ser muito amplo, pelo nicho de uma espécie ser tão amplo assim, cada espécie possui o seu nicho. É óbvio que existem espécies que têm um nicho muito semelhante. Outras têm um nicho completamente diferente. Imagina nós. Nós temos um nicho muito diferente do que os peixes, por exemplo, de uma espécie de peixes. Até que a gente mora em lugares, a gente tem habitats completamente diferentes. Mas calma, a gente vai dar alguns exemplos sobre isso. Então olha só, como eu disse que cada espécie possui o seu, e ele é muito amplo, eu coloquei alguns exemplos aqui de nicho ecológico. Por exemplo, quando um exercício, quando um texto fala, o habitat de uma espécie vive em tal lugar, se alimenta disso ou daquilo, o seu comportamento é isso, ou seja, se ele descansa de tarde, de manhã, de noite, se é diurno ou noturno, as relações entre ele e os indivíduos da mesma espécie, ou entre essa espécie e outras espécies, e também como ele reproduz, se reproduz assim, se é a todo mês, se é todo ano, ou uma vez na vida, e vários outros exemplos que tu pode ter. Então te liga, eu estou falando, o nicho são vários e vários fatores relacionados a uma espécie. E aí que vem a grande questão que os vestibulares, as provas no geral, adoram cobrar, que é apenas o habitat. Quando fala de habitat, te liga, o habitat é o local onde vive uma espécie. Perceba que o habitat faz parte do nicho de uma espécie. Então não te confunda, olha só, anota isso com muito detalhe. Se o exercício fala assim, uma planta é epífita, portanto vive sobre outra planta, vive sobre uma árvore. Tu sabe que o habitat daquela planta é numa árvore, é o habitat, é onde ela vive, onde ela mora. Agora, se falar, essa planta se relaciona com tal polinizador, reproduz tantas vezes, precisa de tanto de sol para sua fotossíntese, aí você já está fazendo algo multifatorial e, portanto, você entra no nicho. Novamente, o habitat é onde vive uma espécie. Tem uma espécie de peixe que vive no açude do seu Zé. Então é o habitat daquela espécie de peixe, é no açude. Habitat. Só que repara que, se tu estiver falando do nicho, fala, mora ali, naquele açude do seu Zé, se alimenta de outros peixes, o comportamento é esse ou aquele, as suas relações, a sua reprodução, aquele peixe reproduz feito um louco, tem tantos, coloca tantos ovos ali por ano e tal. Bom, aí você está falando de algo que é multifatorial e, portanto, é um nicho ecológico. Então é basicamente isso. A partir de agora, você já sabe o que é nicho ecológico de uma espécie e o que é apenas o habitat, algo muito mais simples. Beleza, isso os exercícios eu adoro. Mas agora vamos lá, a gente vai um pouco além. Então percebem algumas palavras-chave que você tem que levar para você saber direitinho quando o exercício está falando sobre nicho ecológico. Te liga. Se o exercício falar sobre papel ecológico de uma espécie, papel ecológico. O que seria o papel ecológico? Imagina o papel no filme, o cara é o vilão, ou o cara é o mocinho, ele faz tudo aquilo, né? Então o papel ecológico de uma espécie é tudo que ela faz na natureza, é tudo que ela faz no seu ambiente onde vive. Ou se falar também modo de vida. Modo de vida, o que é um modo de vida? Cara, modo de vida é tudo também, é multifatorial. Portanto, essas duas palavras, papel ecológico ou modo de vida, indicam que o exercício está falando sobre o nicho ecológico de uma espécie. São as palavras-chave, são alguns bizus para vocês, mas tem outros, olha só. Então, um exemplo, o leão. Professor,
Se o exercício estiver falando do leão, como é que eu vou saber diferenciar o habitat do nicho ecológico? Te liga, mano, velho. Se ele chegar e falar assim, o leão vive nas savanas africanas. Ponto. Tá falando do habitat. Tranquilo. Só falou isso, o local onde vive é o habitat. Mas, se o exercício falar, ele se alimenta de zebras, de antílopes, ele compete com hienas pelo seu alimento, o seu habitat é na savana. Então, perceba que o habitat está incluído no nicho ecológico. A reprodução dele reproduz a cada 2 anos, a cada 6 meses, será? A reprodução, o comportamento aos machos, eles são territorialistas, né? Eles que dominam, e se um outro macho quiser acasalar com as fêmeas, vai ter uma briga ali, uma competição dentro daquela mesma espécie. Então isso tudo é comportamento. Então estamos falando do nicho ecológico. Então perceba, tudo isso aqui faz parte do papel ecológico ou do modo de vida dessa espécie, dos leões. Ok? E aí tem 2 coisas que confundem muitos estudantes. Sobretudo, isso aqui é um conceito que é muito mais cobrado a nível superior ou prova de segunda fase aí de vestibulares do nosso querido Brasil, mas pode também cair no Enem, claro que pode, que é o nicho fundamental e o nicho realizado. Existe uma pequena diferença. Uma espécie, ele possui um nicho fundamental. O nicho fundamental é muito mais amplo, porque você desconsidera outras espécies. Então, quando fala de nicho fundamental, é a ausência de outras espécies. Imagina só uma espécie. Não tem outras espécies para causar predação, parasitismo, competição, seja lá qual for. Então é um nicho muito mais amplo. Agora, realmente, na natureza, o que acontece é o nicho realizado. Já está falando realizado, ou nicho efetivo. Que aí sim a gente considera a presença de outras espécies. Ora, e se tu considera a presença de outras espécies, o que acontece com o nicho daquela espécie? Dá uma diminuída. Porque ela não consegue fazer tudo que conseguiria fazer se estivesse sozinha no ambiente. Portanto, o nicho realizado, ele é um nicho um pouco menor, que a espécie, estaria tão bom ali, mas tem uma competição, então tem que vir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E aí diminui o tamanho do nicho dela. Claro, isso depende de quais são os competidores que ali estão, do local onde ela está. E esse que é o que realmente acontece na natureza. A gente sabe que é o nicho realizado. Beleza? Então, de novo, o nicho fundamental você não considera a presença de outras espécies. Então, é um nicho extremamente amplo. Tá? Se você estiver falando de nicho realizado, se o exercício estiver falando do nicho realizado, ele está considerando a presença de outras espécies. Consequentemente, o nicho, que seria muito amplo, começa a diminuir. Porque a espécie não consegue mais fazer tudo aquilo que fazia. Agora, tem competição aqui, eita, tem predador aqui. E aí ela vai ter que se retrair um pouco, se adaptar, né? E isso é muito importante você saber. Agora, o grande bizu, gente. Um grande bizu, vamos ver como está o tempo da... Olha, que coisa bonita, chega a arrepiar quando a aula está redondinha assim no tempo exato. Olha só, um grande bizu, pessoal. Espécies com nichos semelhantes, elas têm maior competição. Isso é óbvio, isso é uma relação fundamental aqui na nossa querida ecologia. Perceba, quanto mais semelhante é o nicho de 2 espécies, maior é a sua competição. É óbvio, porque imagina só, se 2 espécies possuem nichos muito parecidos, iguais não tem, né? Mas muito parecidos, significa que elas competem pelo mesmo habitat. Imagina assim, gente, tem um passarinho que faz um ninho, né? Tem 2 espécies de aves, vamos ser mais técnicos, que fazem um ninho numa mesma espécie de árvore. Supondo, exemplo hipotético. Ora, se 2 espécies estão procurando a mesma árvore, a mesma espécie de árvore, para fazer um ninho, o que vai acontecer? Vai faltar espaço. Quando falta espaço, o que essas espécies começam a fazer? Competir. Lembra, relações ecológicas. Toda competição é ruim. É ruim para quem? Para todo mundo que está competindo. Muito embora um vença, a competição é ruim para todos os indivíduos, né? Porque para um vencer a competição, teve gasto de energia para conseguir, né, vencer essa competição. Então, competição é muito ruim. Outra coisa, 2 espécies, vamos lá, continuando essas mesmas aves aí, que já estão competindo pelo habitat, elas possuem alimentos semelhantes, elas competem por um tipo de inseto. Uma espécie de inseto. Então elas vão lá para caçar esse inseto. De repente tem um inseto e várias aves. Poxa, o que vai acontecer com elas? Vão pegar para capar, vão brigar. Competição. Competição é ruim para os 2. Outra, comportamento. Aí vai em qualquer tipo de comportamento, né? Você pensa aí, se 2 aves possuem... imagina, ele já tem que achar o mesmo inseto.
Só que o comportamento delas ainda é noturno ou é diurno, supondo. Então, se eles têm comportamento semelhante, não basta eles estarem procurando o mesmo alimento, que já vai ser mais escasso para as duas, agora estão ao mesmo tempo procurando o mesmo alimento. Aí ralou tudo, né? Relações, reprodução, tudo. Então, gente, te liga nisso. Olha o grande bizu. Espécies com nichos semelhantes possuem maior competição. De maneira que se existissem duas espécies com nichos idênticos, uma delas seria excluída. Não conseguiria, duas espécies não sobreviveriam. Okay? E por isso que daí entra o nicho realizado. Muitas espécies acabam se adaptando, sai daqui, uma afasta a outra, e isso ao longo, claro, de toda a evolução. Portanto, a gente está ligado, se isso aqui é uma verdade, que espécies com nichos bastante diferentes não vão competir direito. Isso é óbvio. Imagina só, pô, você pega essa mesma ave que está lá na árvore, que competia com a outra espécie de ave. Aí você vai ver e vai comparar ela com uma baleia. Qual é o habitat de uma baleia? Qual é a alimentação, o comportamento, as relações, a reprodução? Completamente diferente. Então, se os nichos são muito diferentes, a competição também é nula, inexistente ou mínima, dependendo, né, da proximidade entre esses nichos dessas espécies. Ok, gurizada, então é isso aí. Olha só que charme. A partir de agora você tem que sempre se ligar nisso. Você está lá caminhando, né? Você vê, bom, que é o habitat do pombo, os pombos, é praga urbana, está ali fazendo um ninho, aquele é o habitat dele, as grandes cidades, é uma ave que se adaptou, é uma sinantrópica que se adaptou às construções humanas, você fala, habitat lá. Mas agora se tu estiver caminhando, fala, poxa, aquela pomba está fugindo de um gavião, está brigando com outra pomba, olá, reproduziu, colocou um ovo, você está falando algo multifatorial, portanto você está falando do nicho ecológico dos pombos. Se falar mora ali, habitat. Se falar de tudo, é multifatorial, é nicho. Tranquilo, gente? Aqui, ó, redondinho para vocês, perfeitinho. Tudo que vocês precisam saber agora para destruir, muito importante, que você faça os exercícios, faça bastante exercício sobre nicho ecológico, sobre habitat, que isso aqui despenca no Enem, cai direto nos vestibulares. Ok? Para todos, um grande beijo, um grande abraço. Lembre-se, você é capaz. Se você está assistindo até aqui, ó, já passou quase 13 minutos de aula. Ah, professor, mas é uma aula curta, mas é um assunto que a gente está aqui insistindo, falando cada um dos detalhes. Se você está até o final aqui, significa que você tem força de vontade. Você deu aquele... E principalmente prestando atenção, porque tem gente que põe e já está aqui, ó. Está aqui metendo, né, um celularzinho aqui de cantinho e está rolando a aula. Ele não está prestando atenção. Mas se você chegou até esse momento e está realmente aqui, ligado, fazendo anotações, é porque você está com um diferencial muito grande. Você está com vontade. E lembre-se, qualquer objetivo que a gente tem, a longo prazo, principalmente, como é o caso do Enem, dos vestibulares, é algo muito cansativo. Cada dia é cansativo. E aí você olha lá, dá para deitar. Você olha ali, tem Netflix. Não estou ganhando nada pelo Netflix, mas tem. Tá para assistir ou uma sériezinha aqui, outra ali. Mas não, você escolheu estar aqui. Então isso já é um grande passo. E um dia, quando você estiver levantando o seu diploma, ou aprovado, quando você está estudando para uma prova no ensino médio, na faculdade, você vai ver que todo esse esforço valeu a pena. E quando você olha para trás e viu todas essas mudanças e essas dificuldades que você passou, você percebe que aquele sacrifício valeu a pena. E aí você segue fazendo e vai crescer cada vez mais. E eu quero que você sempre conte comigo. Professor Samuel, inclusive, estou gravando essa videoaula no Dia dos Professores. Então aqui, ó, uma alegria ainda maior estar aqui, presente com vocês, muito embora em longas distâncias, presente no pensamento, no ensinamento e numa coisa que nos une, que é o conhecimento. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.